resultado do julgamento. E como eu já havia feito no penúltimo item do meu voto na noite de ontem, e cuja leitura ou não leitura ocasionou alguns equívocos de interpretação, eu havia acenado logo na introdução que tinha de escapar à alternativa de ou reconhecer insuficiência à lei em termos de proteção da dignidade que se deve reconhecer aos embriões como matriz da espécie humana, ou havia de, suprindo essa insuficiência por uma interpretação, reconhecer a constitucionalidade da norma mediante algumas providências que eu entendi e continuo a entender imanentes à interpretação do artigo 5º. Não vou insistir agora, porque Vossa Excelência o fez brilhantemente e exaustivamente em relação à deficiência da lei sob esse ponto de vista, justificando a interpretação conforme com eficácia aditiva, exatamente para que seja preservada na execução da lei a tutela constitucional devida aos embriões. O problema não é que a Corte, ou em particular a mim, me seja agradável criar entraves burocráticos, como se as hipóteses e as soluções que o tribunal avente tivesse tão indigna finalidade. A verdade básica é que é preciso, e duvido que sejam os cientistas, seja a própria estrutura do governo, duvido que eles tenham alguma incerteza sobre a necessidade de um sistema de operacionalização da lei. Tanto não o tem, que o Conselho Nacional de Saúde baixou inúmeras resoluções sobre o assunto. E provavelmente baixará outras tantas quanto no curso dos trabalhos se mostrem necessários, segundo as exigências do controle ético das pesquisas. E eu já havia acenado, senhor presidente, para a necessidade de reconhecer a um órgão a responsabilidade final e última pelo funcionamento do sistema e pela preservação dessas exigências éticas, reconhecendo que não caberia na função jurisdicional estrita ao tribunal criar um órgão congênere. E confesso que entre ontem e hoje fui alertado pelos próprios cientistas que assistiam e têm acompanhado este julgamento de perto, que já há normas que permitem solucionar o problema dessa deficiência sem a alternativa de criação de nenhum outro órgão. De modo que, pelo menos do meu ponto de vista, com devido respeito e acompanhando Vossa Excelência em relação a isso, pressuposta a necessidade absoluta de um órgão central independente e responsável por todo o sistema de pesquisa, verifiquei que, em decorrência de uma disposição expressa do Decreto 5.591 de 2005, particularmente no seu parágrafo 2º do artigo 63, que regulamenta o artigo 5º, e que diz que as instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisas ou terapia com células-tronco deverão submeter seus projetos
apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética e pesquisa na forma de resolução do Conselho Nacional de Saúde. Foi aí, portanto, atribuído ao Conselho Nacional de Saúde um poder regulamentar do controle dos projetos de pesquisa. E no exercício dessa competência regulamentar, o Conselho baixou 2 resoluções que, ao meu ver, resolvem todos os problemas correlacionados com essa deficiência da lei. Porque, na verdade, a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde criou, ao lado da institucionalização, se assim se pode dizer, dos comitês de ética, criou a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, e lhe atribuiu, entre outras, as seguintes gravíssimas competências. Deu-lhe poder deliberativo, normativo e educativo sobre todo o sistema de controle das pesquisas. Vou ser explícito lendo aqui. Compete, item 8, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP, é uma instância colegiada de natureza consultiva, deliberativa, normativa independente vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. E dentre as atribuições específicas que lhe deu a resolução está o seguinte, no item 8º.4, compete à CONEP o exame dos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, bem como a adequação e atualização das normas atinentes. E aí discrimina outras atribuições, das quais eu destaco 2 pertinentes à matéria de que estamos tratando. É o que consta do item 9, em letra D, que diz: prover normas específicas no campo da ética em pesquisa. Item F, rever responsabilidades, proibir ou interromper pesquisas definitiva ou temporariamente, podendo requisitar protocolos para revisão ética, inclusive os já aprovados pelo CEP, pelo Conselho de Ética. Ora, daí se tiraria desde logo que o CONEP tem, por força desta regulamentação legal, todos os poderes que, de certo modo, a mim me parece suficiente para a atuação como órgão central independente, responsável pela supervisão e a operacionalidade de todo o sistema. E aqui é que eu juntei essa necessidade desse órgão a uma deficiência, não tanto da lei imediatamente, mas da sua regulamentação dos comitês de ética. Por quê? Porque a resolução 196 atribui às instituições, e as instituições normalmente são universidades, mas não são apenas universidades públicas, podem ser universidades particulares, mas também a serviços de saúde, tanto públicos como particulares, a realização de pesquisas e a criação de comitês de ética, aos quais os protocolos devem ser necessariamente submetidos. Reconhece a independência, reconhece a autonomia desses comitês, como não podia deixar de ser, mas, como deixei consignado o meu voto, permite, pelo menos em tese, o chamado problema de agência, isto é, a possibilidade de um conflito de interesses. Por quê? Porque, sendo a própria instituição interessada na realização dos projetos, quem nomeia os seus membros sem nenhum controle, pode acontecer, e evidentemente não estou fazendo nenhuma profecia e até duvido de que venha a acontecer, pode acontecer de que a nomeação desses membros seja um modo de fraudar os limites decorrentes das exigências constitucionais do controle ético das pesquisas. Em outras palavras, é possível nomear uma comissão de membros antecipadamente comprometidos com pesquisas que se desviem dos limites éticos exigidos pelas normas legais.
O que é preciso, portanto, para garantir a autonomia e a independência dos comitês? Que haja, e nesse caso deve fazê-lo o CONEP, a meu ver, haja o poder de um órgão superior, central do sistema, de aprovar ou rejeitar os nomes indicados pelas instituições para compor os seus comitês de ética. E vejo aqui, e nesse caso eu recorro à resolução 340/2004 do Conselho Nacional de Saúde, que diz: as pesquisas da área genética humana devem ser submetidas à apreciação do comitê e, quando for o caso, da CONEP, com protocolos completos, etc., e discrimina aqui. Em seguida, no item 6º, diz: cabe ao comitê, conforme disposto no item tal da resolução, a análise dos projetos de pesquisa, assumindo corresponsabilidade, que eu já havia enunciado no meu voto, no que diz respeito aos aspectos éticos. E no item 3, cabe à CONEP a aprovação final das pesquisas em genéticas humanas, que incluem envio de material para o exterior, armazenamento do material no Brasil e no exterior, alterações das estruturas genéticas de células humanas, pesquisa na área de genética e reprodução humana, etc. E diz mais, no item 4, nos casos previstos tais, o CEP deverá examinar o protocolo, elaborar o parecer com o substância e enviar ambos à CONEP, com a documentação completa, conforme a resolução 196 itens tais. O pesquisador deve ser informado de que deverá aguardar o parecer da CONEP para início da execução do projeto. Em outras palavras, é a própria resolução que estabelece que a CONEP tem o poder decisório último em todo o sistema. Desse modo, senhor presidente, acompanhando inteiramente o voto de Vossa Excelência nesse sentido, eu proponho... Na verdade, ministro, eu estou acompanhando nesse aspecto a manifestação do ministro Carlos Alberto Direito, ministro Lewandowski, ministro Eros, e a manifestação de Vossa Excelência, que também já tinha pontuado a respeito da necessidade deste órgão central. Exatamente, eu queria simplesmente ressaltar que Vossa Excelência, como foi o último que se manifestou sobre este assunto, eu dei um certo relevo, sem evidentemente o demérito às valiosas opiniões dos eminentes ministros Carlos Alberto e Lewandowski. E, então, senhor presidente, o que eu estou propondo é que a Corte enuncie na sua, como interpretação conforme, enuncie que o CONEP é o órgão último responsável pelo sistema, e entre suas atribuições está também a de aprovar ou rejeitar os nomes indicados para a composição dos comitês de ética. Estou sendo bem claro, para que não conste dúvida nenhuma nos registros. O que estou propondo é que se reconheça ao CONEP a posição de órgão central responsável do ponto de vista ético pelas pesquisas, com a competência, todas as competências a que já me referi, e com uma que me parece implícita, a de poder aprovar ou rejeitar os nomes indicados para a composição dos comitês éticos. Com isso, nós não colocamos nenhum impasse à aprovação da lei, porque não estamos criando nenhum órgão, o órgão já existe, não estamos criando entraves burocráticos, porque a burocracia, se já existe, adveio de outra área, e estamos, o que é melhor ainda, além de mantendo, vamos dizer, a necessidade de cumprimento de certas cautelas indispensáveis aos riscos, os riscos, enfim, da tecnologia em si, imitando nesse ponto todos os países civilizados que disciplinaram essa matéria. E o voto de Vossa Excelência, agora como foi o último, bem fez uma recapitulação e que em todos esses temas, há necessidade desse órgão central. Senhor presidente, então nesse